Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Faça uma poupança e venha crescer com a gente. E Água Mineral Itati. Olá, seja muito bem-vindo ao Atualidades Pampa desta sexta-feira, já 1º de junho de 2018. Nós entramos no ar com as notícias mais importantes que marcaram essa sexta-feira. E para aqueles que pretendem ir para a praia ou passar o fim de semana na serra, preparem os casacos, o frio chegou. A sexta-feira de tempo instável vai abrir durante o final de semana, o tempo vai ficar com menos nuvens, menos chuva, mas com muito frio. Com certeza, a notícia de destaque hoje em todos os sites, em todos os jornais, foi o pedido de demissão de Pedro Parente. Ele pediu para sair do comando da Petrobras. Com esse pedido de demissão de Pedro Parente, o mercado reagiu muito mal à Bolsa. As ações da Petrobras na Bolsa chegaram a ter uma queda de mais de 14%, mas a Federação dos Petroleiros comemorou essa demissão. Nós temos um novo nome já indicado, ainda que interino. Ivan Monteiro assume, então, a estatal. Não sabemos até quando, mas Ivan Monteiro é o nome que foi dado hoje, logo após a saída, depois do fechamento da Bolsa de Pedro Parente. Mas as opiniões são diversas a respeito da gestão de Pedro Parente. O que a gente não pode deixar de falar é que Pedro Parente pegou a Petrobras com um déficit muito grande da empresa, ela tinha bilhões de déficit e com a sua administração ela ficou superavitária. Mas a política de preços tão criticada na gestão de Pedro Parente é o que está agora em voga. Foi boa a política de preços. Ivan Monteiro diz que só assumiu o posto de presidente da Petrobras porque o governo disse que não vai mexer na política de preços. Mas será que isso é verdade? Enquanto isso, alguns do próprio MDB comemoram a saída de Pedro Parente e outros estão muito tristes com a saída. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, não gostou, mas Eunício Oliveira, que é o presidente do Senado, adorou a saída de Pedro Parente. E agora, como vai ficar a Petrobras? Qual é a tua opinião, Gustavo Vitorino? A Petrobras, ela vai bem, obrigado, ela vai continuar tocando, indo. Movimento especulativo hoje, vocês terem uma ideia, por volta de 2 da tarde, as ações da Petrobras chegaram a estar caindo 21%. A direção da Bovespa interrompeu as negociações das ações da Petrobras, porque sempre que existe uma oscilação muito significativa, é normal nas grandes bolsas de valores, ou pelo menos as mais sérias ao redor do mundo, suspender a operação quando valoriza demais ou quando desvaloriza demais, para saber o que está acontecendo. Foi suspensa a operação com as ações da Petrobras e quando voltou a ser comercializada, a queda estava em 17, ficou em 16, fechou em 14, 13,98, 14% a queda das ações da Petrobras. Eu vou dizer uma coisa para vocês, é meramente especulativo, porque a Petrobras não perdeu nem um centavo com a saída do seu Pedro Parente. Isso é especulação. Bolsa de valores, todo mundo sabe, é um grande cassino, é um cassino comercial, é um cassino que funciona ao redor do mundo. E esse capital que participa desse cassino é meramente especulativo, não é capital produtivo. Portanto, não se assuste, a Petrobras não vai quebrar, não vai acabar, não vai acontecer nada com essa queda de 14%, porque logo começa a valorizar de novo. Agora, antes de entrar mais no assunto, e a gente vai falar muito sobre isso, porque os colegas certamente vão querer falar sobre o tema também, eu quero dizer o seguinte: eu gostaria de ver o seu Pedro Parente, que agora saiu e vai para a BRF, que é a Brasil Foods, né? Que é a união da Sadia, da Perdigão e mais algumas subsidiárias. Que, aliás, que teve aumento significativo na Bolsa hoje. Pois é, eu quero ver se o seu Pedro Parente, em 1 ano e meio, vai aumentar em 79% os preços da Sadia e da Perdigão. E cobrem. Eu quero ver se ele faz isso. Quebra a empresa em 1 ano. Agora, então, assim, uma coisa é você gerir coisa pública. Agora, todo mundo está falando, uma parte da população está falando, que a tal política adotada de preços pelo Pedro Parente é com que faz que o combustível fique tão caro na bomba. Mas a gente sabe, tu mesmo comentaste ontem no programa, que não é bem assim. Em cima do combustível tem muito tributo, tem ICMS, tem o PIS/COFINS, que duplicaram de preço nos últimos anos. Então, se mudar realmente a política, a gestão de preços dentro da Petrobras, isso não vai significar uma diminuição da gasolina na bomba. A Petrobras, ela não é deficitária.
é que a Petrobras, ao longo dos anos, serviu de caixa para político ladrão. Vamos deixar bem claro. A Petrobras, ela se tornou paquidérmica, a exemplo do que acontece com a máquina pública brasileira, a Petrobras foi contaminada pela máquina pública brasileira e se tornou paquidérmica. A Petrobras tem muito funcionário para o que produz. Não é que produza pouco, ela tem muito funcionário para o que produz. Segundo, a Petrobras, ela é esbanjadora. Eu já disse aqui, para que tem jatinho para os diretores da Petrobras? Para que tem? Os diretores da Toyota, os diretores da GM no Brasil, não tem jatinho. A Petrobras tem jatinho para os seus diretores. Por que os salários dos diretores da Petrobras têm 6 dígitos? Por quê? Tem alguma necessidade de ter 6 dígitos antes da vírgula? Outra coisa, o volume de funcionários da Petrobras, se você colocar também as subsidiárias, mostra que a empresa se tornou paquidérmica, pesada. Então, assim, a Federação dos Petroleiros hoje veio e comemorou, coisa e tal. Algumas coisas a Federação dos Petroleiros tem razão. A política que estava sendo adotada pelo seu Pedro Parente, que deveria ser de cortar custos, era completamente inversa. Era aumentar preço. Assim, eu também sou presidente da Petrobras, viro ministro da Fazenda, acabou o dinheiro, aumenta imposto. Sabe? Agora eu quero ver ele fazer isso na Brasil Foods, na BRF. Quero ver ele fazer isso. Quero ver ele aumentar em 79% o preço dos produtos da Sadia e da Perdigão. Quebra a empresa em 1 ano. Então, assim, vamos deixar bem claro. O governo Temer serviu para desmistificar 2 figuras que tinham imagem de grandes gestores. Ficou provado que não são coisa nenhuma. Um é o seu Pedro Parente, outro é o seu Henrique Meirelles, que mostrou que era o bambambam, porque foi o ministro do Lula, isso e aquilo. Seu Henrique Meirelles, todo mundo viu, foi um grande engodo. Continua o desemprego, o Brasil tem uma inflação manipulada, ninguém quer investir no país por causa da alta carga tributária, e o seu Meirelles só falava em aumentar imposto, porque o déficit se cobre não é aumentando o rendimento, é cortando despesa, e isso ninguém faz. E a Petrobras, infelizmente, não é diferente. Ganha ou perde o governo com a saída de Pedro Parente, Marne Barcelos? Eu acho que saindo essa gente aí que está por aí, só nós podemos ganhar. Nós podemos ganhar. Agora, hoje eu conversava com um amigo meu, um querido amigo lá de Santana do Livramento, o Rubem, ele dizia, é um engano porque o petróleo é nosso, mas a Petrobras não é nossa. Eu achei interessante isso. O petróleo é nosso porque está no subsolo, ou está no mar, etc. Mas só que a Petrobras não é nossa. O senhor Pedro Parente, um cidadão dotado de uma arrogância e de uma prepotência sem precedentes, tirou a Petrobras do lodo, tecnicamente, porque ele aumentou o preço. Isso é muito simples. Você ser gestor ser gestor quando se tem dinheiro. Quero ver o camarada. Hoje eu falei na rádio. Não tem concorrência, né? Não tem, é só ele que manda. Você é obrigado a pagar, então põe o carro fora. Ou não anda mais com o carro, os ônibus não andam mais, os aviões não levantam mais voo, ficam no chão, avião no chão é prejuízo total. Então, esse senhor Pedro Parente já devia ter saído há muito tempo. Arrogância, prepotência, isso não existe. Hoje em dia, com as técnicas de administração que nós temos, claro que o gestor tem que ser firme nas suas decisões, tem que estudar as suas decisões, não pode agir de inopino, ele tem que ter base técnica para tomar as suas atitudes. Senhor Pedro Parente, vá catar coquinho, O senhor e esse Meirelles aí que vai ter 001 dos votos do povo brasileiro. 0001. E outra coisa, o governo com isso vai se meter na política dos preços na Petrobras. Exatamente. É esse que é o grande problema internacional, porque aí cai as ações. Porque a promessa era, não nos metemos mais. Claro, como eles lá de fora que mandam aqui, e nós não mandamos mais no nosso país, para eles ficaria ótimo. Não, Marni, eu vou falar com você. A gente precisa chamar a atenção para um aspecto que é importante que se observe. A gasolina, ela sai do refino custando 2,06. Pois é, isso que eu quero E chega a quase R$5 para o consumidor na boca. O que acontece no meio do caminho? É tributo. Que tem 105... mas isso aí ninguém fala. Mas eu chamei a atenção exatamente para isso. Pois é, a gente fala aqui nesse programa, mas eu não vejo ninguém falar, todo mundo... porque a política de preço da Petrobras... A política de preço da Petrobras é questionada, ela pode ser implantada nesses modos que o seu Pedro Parente tinha que implantar, mas isso passa por uma reforma estrutural que não passou. Chicão, é 30% de imposto, só aqui no Rio Grande do Sul, só ICMS é 30%. E outra coisa, o 30% não é sobre os 2,06%.
É sobre o valor acumulado da nota final do consumidor. É uma pancada. É uma pancada, ninguém Sem aguenta falar no pagar PIS. isso. Sem falar no PIS, que também foi Cofins, aumentado. PIS. Mas sabe, essa O que menos ganha é o posto de gasolina. É sacanagem para todo lado. Só pensa em imposto, inferniza a vida do brasileiro. Oi, Chicão. Acho que eu acho, querida, sobre Pedro Parente, eu acho que é muito insípido comentar sobre Pedro Parente, porque o Pedro Parente, na realidade, ele é a ponta de uma grande rapinagem que esse governo com a Petrobras. Tirar o Pedro Parente não muda nada, vai entrar outro Pedro Parente, isso é que nem no narcotráfico. Aí tira o chefe do Comando Vermelho no Morro da Rocinha, prenderam, mataram. Entrou outro no outro dia, vai entrar outro cara com a mesma competência ou descompetência do Pedro Parente. Vai fazer exatamente o que o governo está fazendo, uma incompetência. Nós temos que segurar o Brasil. Junho, agora Dia dos Namorados, Copa do Mundo, julho, Libertadores volta, agosto, setembro, o Bolsonaro está aí em outubro e termina tudo isso aí. Falando aí é outro país. No dia 12 de junho, o Donald Trump hoje confirmou que vai realmente se reunir com o Minimon, como chama o Gustavo Vitorino, lá da Coreia do Norte. Parece que o encontro vai sair. O Minimon tem que tirar o chapéu para ele numa coisa. Ele mostrou que ele pode ser, não gosta de comunista, não gosta da Coreia do Norte, mas ele é um grande líder mesmo. Porque ele forçar uma reunião de cúpula com o homem mais poderoso do mundo... No outro país. Num outro país, não interessa o motivo. O cara tem que ser craque. Eu nunca vi outro cara fazer isso aí. Só os presidentes de França, Grã-Bretanha... Coreia do Norte é uma coisa que não existe. Esse cara... Mas é que ele tem um armamento nuclear. Ele diz que tem, ele blefa. Não, mas que tem. se Trump está se reunindo com ele é porque também acha que ele também tem medo, não quer arriscar. Ele é o cara, esse Minimum ainda vai ganhar o Prêmio Nobel da Paz ainda. Esquece que eu estou dizendo, claro, se depende da Coreia do Norte a paz naquela parte do Sudeste Asiático e ele propõe uma reunião de cúpula, ele é o cara. Se o Bob Dylan ganhou o Nobel de Literatura, meu amigo, qualquer um também. É o cara. Eu acho que ele tem. Eu acho que o Donald Trump agora está com a faca e o queijo na mão. Porque o que acontece? A China deu uma puxadinha de freio na Coreia do Norte. Falou pro baixinho lá, baixinho, ó, sossega. Porque quem mantém a Coreia do Norte é a China e a Rússia, né? Então, assim, a Rússia hoje, com as coisas de Copa do Mundo, as relações internacionais, ela está pisando em ovos, andando devagarzinho. E a China está, digamos assim, numa pré-guerra comercial com os Estados Unidos. O Donald Trump aumentou a taxa sobre os produtos chineses em território americano e os chineses acusaram o golpe. Então, assim, tá certo, a China é uma grande economia, é isso e aquilo, mas vamos deixar bem claro, os americanos ainda são a locomotiva econômica do mundo. E o Donald Trump pegou pesado com a China. Aqui, ó, vocês param com a Coreia do Norte, fala com o cachorrinho de vocês para ele parar de latir. Resultado, o Minimon sofreu pressão, o Kim Jong-un Fu, esse aí, sofreu pressão lá e baixou o discurso. Nota como a área de testes nucleares, ele já desarmou, ou seja... Ele está tendo que conversar. Vitorino, os jornalistas foram numa instalação mais velha do que eu lá, não tinha nada lá dentro, ele não mostrou nada. O Minimum é um cara, isso é nacionalidade mundial. O Chicão tem razão, ele blefa muito. Demais. Mas o Donald Trump agora vai sentar na mesa de negociação com a faca e o queijo na mão. Mas não vai exigir muito, não. Não vai exigir muito. Ele vai já está de olho em tomar a Coreia do Norte para botar Coca-Cola lá dentro. Ele quer botar o que o Trump quer botar um McDonald's lá. Exatamente. O que a Carla falou é verdade. A Trump Tower lá. Agora, Vitorino, o que a Carla falou, assim, no ano passado, a maior verdade, a Coreia do Sul é um títere americano na Ásia. Sim. Não é um país soberano, a Coreia do Sul. Quem manda lá é os Estados Unidos. Manda e desmanda na economia. Sim. Mas foi um país que investiu muito na educação. A proteção militar do Japão e da Coreia do Sul é dada pelos Estados Unidos. Agora, parei um pouquinho. Não tem tempo de comparação. Por exemplo, os coreanos hoje dominam a produção de eletroeletrônicos domésticos. No mundo, né? O que é a Samsung e a LG? Não tem uma casa que não tem um produto desses. E esses carros, Kia e Hyundai invadiram o mundo todo. E você sabe o que é a Coreia do Sul? A Coreia do Sul é o tamanho de Santa Catarina. É um pouco menor. É menor que a área de Santa Catarina. 70 mil quilômetros quadrados. Mas aí foi o que a Carla falou. Fim da guerra, uma escola em cada quadra.
Escola, de verdade. Escola. Investimento em educação. Escola, professor bem pago, escola. Tá aí. Agora, o que está acontecendo com o nosso ali? Estou aguardando a minha vez aqui. Está aguardando a chamada? Educadamente como ele é um cidadão muito educado. Ayrton Russo, contrário de outras pessoas. Petrobras, Pedro Parente. Não é rápido, porque Ao contrário, o senhor Russo é ao contrário de outras pessoas. Quer dizer o senhor que ser muito educado nessa mesa não é legal. Não, perde a ver. Perde a ver. Eu só queria fazer em relação ao Pedro Parente, dizer que ele foi um menino que prestou serviço. Ele veio para fazer uma coisa encomendada pelo governo. E eu não vou nem dizer que foi traído. Ele, na verdade, foi abandonado. Porque ele veio para executar uma política afinado com o governo. Quando veio a greve dos petroleiros, o governo se acuou... Dos caminhoneiros se acuou de uma maneira que jogou nele. Não deram respaldo. Foi boi de piranha. Exatamente. Começaram dando uma cobertura para ele, mas depois, quando viram que a coisa era grossa mesmo, jogaram para ele. E, como a gente sabia politicamente, ele estava sendo fritado pelo MDB, que é o partido do presidente, e toda a base de sustentação pediam a cabeça do Pedro Parente. O presidente Temer, que não é bobo, não se somou às acusações, mas não se viu ele fazer uma palavra de defesa do presidente da Petrobras, que era um homem forte, colocado por ele lá. Então, na verdade, houve um jogo de interesses recíprocos, o Planalto respira aliviado, o Gustavo falou corretamente, a Bolsa cai 14% num dia e no outro dia ela subiu, aconteceu isso. Quando deu aquele problema, ela caiu 14%, no outro dia subiu os 14%. Então, é para tirar para bobo ver, para nós vermos. Então, eu acho que é a solução que todos queriam, todos respondem aliviado, inclusive ele, que sai dali para um grande conglomerado. Outra coisa, cara, eu vi Pedro Parente uma vez na minha vida, no Plaza, quando ele assumiu a direção da RBS. Se eu pudesse falar alguma coisa de Pedro Parente, eu ia dizer que ele é um craque. Um mega executivo. Ele é que nem o goleiro do Liverpool, levou 2 francos, mas o mundo inteiro quer contratar. O Pedro Parente tem um emprego no país que ele quiser do mundo, porque ele fez muito lobby em cima da pessoa dele, Pedro Parente. Atualidades@pampa.com.br. Boa noite, Carla e bancada. O que vocês acham do boato de nova paralisação na segunda-feira por parte dos caminhoneiros? Abraço, Rafael Fantinel. Isso é boato, realmente. A palavra é boato. Exatamente, é boataria. As pessoas realmente começaram a compartilhar isso nas redes sociais, no WhatsApp, mas é boato. O que os caminhoneiros estão esperando é realmente a queda no preço real de 46 centavos no diesel, que não aconteceu na sua totalidade hoje, porque tem que chegar um novo abastecimento para realmente o posto conseguir repassar esse valor. Tá, ou mas não, estou errada. Deixa eu levantar uma questãozinha aqui. Se os postos estavam secos e não tinham combustíveis, por que tem que esperar chegar um novo abastecimento para o preço do diesel cair? Não, é porque parece que chegou na quarta-feira. Tanto tem um é que mistério. a gasolina tem alguns postos, porque a gente pensou assim, bom, acabou a greve dos caminhoneiros, agora não vai ter mais fila, vai ter gasolina para todo mundo. E não é o que aconteceu. Aqui em Porto Alegre, alguns postos de gasolina não tinham gasolina. Por quê? Porque uma das substâncias que tem que ser colocada junto com a gasolina não é feito aqui, tudo isso. É uma das porcarias que eles põem para atender setores. E aí, então, o que diz o sindicato? Que sábado isso vai já estar retomado e os postos realmente aqui na região metropolitana e em Porto Alegre já terão gasolina e no interior do estado ainda vai levar uma semana. Então, parece que é a mesma coisa da Supetro, com o diesel vai retomar agora no sábado mesmo. Ele chamou a atenção para esse aspecto. Mas agora tem um negócio, né, Ruxo? Álcool anidro, o nome. Hoje eu falei com um dono de uma rede de postos de combustível, não vou avançar muito, ele é do Vale dos Sinos. E ele disse o seguinte: Gustavo, eu vou mostrar para você. Pegou o celular do Zap, fotografou a nota da distribuidora. Ele disse, olha aqui, ó, tem que cair 46 centavos, mas eles estão mandando para mim com desconto de 41 centavos. Para mim não arrumar incomodação na bomba com o consumidor, com o caminhoneiro, eu estou bancando essa diferença. Então não está ganhando nada. E isso que está acontecendo comigo, está acontecendo com um monte de gente dono de posto de gasolina. Então, assim, o governo que deu aquela bravata, vamos fiscalizar, vamos prender, vamos isso, vamos fazer acontecer, o governo tem que cuidar do nariz dele. Agora o discurso do Temer foi de craque. Cara, eu não quero perder, talvez brasileiro. brasileiro. De assunto de novo.
O presidente da Federação Nacional dos Combustíveis deu uma declaração totalmente inoportuna, né? Botar gasolina dentro de um posto de gasolina. Perdão pelo trocadilho. Na verdade, dizendo que, na verdade, não há legislação que obrigue a cobrar o preço do posto, o que é uma verdade, não há legislação, mas a declaração é inoportuna à medida em que o país todo se mobiliza para fazer uma organização. Há uma cadeia de renúncia de impostos para tentar chegar a esse 0,46 e ele vem, dentro do auge da sua sabedoria, dizer que não há lei obrigatória a isso. Na verdade, foram publicados hoje apenas as medidas de redução para essa função, para ele funcionar a partir de segunda-feira, que é o que se espera. E o governo já lançou hoje um número de WhatsApp para denúncia. Haverão aqueles órgãos que nós ontem nominamos, são 7 ou 8 instituições que exigirão e farão a fiscalização, passa pelos PROCONs, passa pelos Ministérios Públicos Estaduais, passam por diversos órgãos que farão essa cultura. E, Gustavo, a matemática, ela é simples. O preço praticado no dia 21 terá que chegar 0,46% de desconto. Tudo que for diferente na cadeia se responsabiliza quem alterar na cadeia. Essa que me parece que deve funcionar pelas instituições estarem participando, porque as reduções são de percentuais, então não tem como dizer, não tem como mentir. Então, os valores data de aniversário, 21, um desconto de 0,46. Esta matemática, ao não fechar, alguém quebrou a cadeia. E aí teremos 6 ou 7 órgãos para fiscalizar isso e fazer as denúncias. Será que vão fiscalizar de uma forma efetiva? Não, nada. O governo é ótimo de discurso. Esse é um discurso. Aí todo dia tem bancada com 3 ministros, entrevista coletiva, aí faz a pergunta, não, porque nós vamos, porque os órgãos, porque o departamento tal, porque a Polícia Federal, porque o Ministério Público Federal, porque a ONU, porque a Liga coletiva de time de futebol. A Liga Intergaláctica, porque o Han Solo, porque os Jedi. Para! Saiu hoje uma declaração desse ministro, Gustavo. Discurso. Saiu uma declaração do Marum hoje, que eu quero ver, porque essa se vigorar mesmo vai ser excepcional. Ele diz que os postos serão obrigados a fixar preço dia 21. Exatamente. X. E preço hoje, já está, 46. Colocar. Isso, senhores, isso possibilita. E a única coisa que se aproveitou da declaração do presidente da federação é que ele diz, na verdade, que existem 40 mil estabelecimentos de posto de gasolina que têm o máximo interesse em fazer, neste caso, um preço menor, porque a concorrência vai acontecer. Carla, eu queria mandar um drops curtinho ao casal Kátia e Paulo Machek, que está sempre ligado no nosso programa, que descobriu o Pai Paulinho através do nosso programa, que é hoje um programa que ele faz um estilo Manhattan Connection Tupiniquim, com mais charme, que eu acho que o Manhattan Connection é muito engessado, o nosso tem mais humor ainda. Muito mais. Não, tudo bem. O nosso programa é muito melhor. Manhattan Connection, depois que morreu o nosso amigo lá, como é o nome dele? Esqueci. Eu sempre esqueço o nome dele. Tem um cara ali que Pedro Alcântara. Depois que morreu o Paulo França, o Manhattan Connection foi um saco. Eu gosto. Vitorino, o governo brasileiro está mais ou menos como aquela frase do Belchior: não me sigam porque eu também estou perdido. Essa era uma frase do Belchior. O bêbado diz isso. Fantástico, né? O Belchior dizia isso. Tu acha que Ao contrário da Espanha, que nós havíamos comentado no início do programa, o primeiro-ministro Mariano Rajoy, eu quero lembrar que a Espanha é a 5ª economia da Europa. Vai ser expurgado agora. A 5ª economia da Europa. Fizeram um levantamento e descobriram que o partido dele, o PP, o Partido Populista, se não me falha a memória, durante 20 anos tinha caixa 2. O partido tinha caixa 2, mas a ele, pessoalmente, nada foi imputado. E ele, por uma questão de moral, pede demissão, exoneração. coisa que os políticos brasileiros não têm. Né? Aí colocaram um cidadão muito boa pinta, chamado Pedro Sánchez, que é um jovem, tem 46 anos de idade e que promete fazer uma nova política. Lá o Boa Pinta funciona. Lá. Funciona, porque o galã espanhol, o espanhol gosta muito, Real Madrid, é tudo Boa Pinta. Tudo isso aí. Então a gente espera que a Espanha, que é a 5ª economia, repito, da Europa, a 5ª economia, a primeira a Alemanha, a 2ª a França, a 3ª a Itália, a 4ª, não me lembro qual é a 4ª economia da Europa. Se alguém puder me ajudar, a 4ª e a 5ª é... A 5ª é, sem dúvida, a Espanha é um país que tem alto índice de desemprego, mas não tem problema de PIB, porque vive muito do turismo. É um desemprego muito sazonal. E muito é a maior indústria da Espanha. A maior indústria deles é o turismo. Mas é um país belíssimo. As praias da Espanha, o mundo todo vai para lá agora. Eu acho que é a própria Espanha, a 4ª economia da Europa.
a Espanha entra em recessão. Então? Não, é a quarta. A quinta vai ter que ser uma Suécia da vida, Dinamarca. Com esse negócio da separação lá, a Espanha virou não, mas o Vitorino, só queria concluir isso justamente dentro do que você está falando. Com isso, o Carles Puigdemont, aquele que era o presidente da Catalunha, que foi para a Alemanha, etc., já foi nomeado um novo, já foi eleito, aliás, o outro, que é a favor da separação, do movimento separatista, está muito inspirado, porque talvez esse novo primeiro-ministro vá mudar o que permita uma maior autonomia da Catalunha. Porque, na verdade, a Catalunha não quer criar um novo Estado. Não, ela quer mais autonomia. Claro, que é mais autonomia e que muitos dos impostos, muito dinheiro, que ela tem 20% vai para a Espanha, vá para Madrid. Quer que fique lá, como nós aqui, que mandamos todo o nosso dinheiro para o Brasil. O que a Califórnia e o Texas conseguiram nos Estados Unidos, eles ficam o imposto. Então tá tudo bem. É o que a gente queria aqui também. Aqui também. Exatamente. Senhores e senhoras, com 46% a menos, não é 46%, é 0,46 centavos a menos no diesel, o preço da passagem de ônibus vai baixar pelo menos uns míseros 20 centavos? Pergunta o Reni Contini. Eu achei importante a pergunta dele. Essa pergunta dele é boa, né? É muito boa. Essa pergunta é o quê? Não dá para baixar, não sei o quê. Então tá, então nós vamos ver na planilha de final de ano, quando for pedir reajuste, ver se vai aparecer esse desconto do diesel. Agora, Mari, sobre o Vitorino, Mari, eu não sei como é que um governo que nem o Sartori, o Marquesan, eu quero que tu faça essa avaliação comigo, cara, que pode ser até uma brincadeira para o telespectador, não convida o Vitorino para participar do governo. Até para um assessor do assessor. Porque o Vitorino tem um espírito investigativo quase que único que eu conheci na minha vida. Imagina ele investigando todo esse secretariado no Rio Grande do Sul e leva para o governador aquele Eu não sei porque o senhor Ruxo está rindo. Chicão, o senhor Ruxo está debochando. Ele está rindo, está muito quietinho. Ele está debochando. Ele está debochando o senhor Vitorino. Eu sou o primeiro a elogiar as virtudes do doutor Vitorino para reduzi-las a um simples valor investigativo. Mas é isso, investigativo. Eu gostaria que o doutor Vitorino estivesse no comando de uma secretaria, como secretário, e não como um assessor investigativo de tripulias alheias. Mas o que precisa... Não me responsabiliza no meu sorriso. Não me responsabiliza no meu sorriso. Mas nós, advogado, o que precisa do Rio Grande do Sul é um cara investigativo, para ver tudo o que está acontecendo por aí. Seu Gustavo Vitorino, o custo da mão de obra da Petrobras não chega a 3%. É o Carlos Furlan. Me desculpe, Carlos, a sua informação acho que está desencontrada. Não pode ser só isso. O custo da mão de obra da Petrobras, o custo da folha, a incidência da folha sobre o custo do combustível, pela planilha da Petrobras é 6,8% no diesel e 7,47% na gasolina. No gás parece que é um pouco mais, porque tem envolvimento de equipamento, mas o custo da mão de obra é esse. Está no próprio site da Petrobras, você vai lá, está os dados, transparência, enfim, essas informações. Mas mesmo assim, o custo da mão de obra sobre o produto final é pequeno mesmo. É pequeno. O custo da mão de obra hoje sobre qualquer atividade prestadora de serviço, seja atividade meio ou seja atividade fim, é altíssimo. E o da Petrobras é barato. O problema é uma coisa, custo de mão de obra, o custo dos funcionários. A outra coisa é o custo Petrobras. Chicão, é importante que ainda antes que o Gustavo vire esse assessor investigativo que tu quer, eu espero que os que são investigativos, que devem ser o que são os nossos vereadores, né? Porque essa pergunta tem vindo todos os dias, Gustavo, se vai impactar no preço do ônibus. E como ele é um componente importante nessa tabela, há uma tabela de preço que cabe essa fiscalização aos nossos vereadores. Então, enquanto o Vitorino não chega lá para investigar, que os vereadores o façam. Mas não fazem. Não, mas eles são obrigados a fazer. Mas, cara, nenhum vereador se manifestou. Pública. Só o Vitorino se manifestou. Eles deem uma explicação pública. Mas deixa o Vitorino com a gente. O Vitorino tem que ser um novo vereador. Faz falta se ele não está na bancada. Isso sim foi indicado. Isso sim foi indicado por nós, defendemos essa indicação dele como vereador e ele que não leva adiante. O Ruxo vai ser o teu apoiador financeiro e eu vou ser o teu lobista. Apoiador financeiro é muito bom. O que ele vai ganhar depois disso? Apoiador financeiro é muito bom. E o Chicão vai ser o meu chefe de gabinete, ele que vai fazer a seleção da equipe. Mas que bagunça isso tudo. O Chicão vai fazer a seleção da equipe. A seleção da equipe. A Carla ficou magoada porque não foi citada na equipe. Não, eu tô fora dessa saiu uma crítica. Não, o Chicão fazendo sendo chefe de gabinete, aí só vai entrar 30 menos, entendeu? Para de 40 não ter Dona Carla, eu tenho uma notícia profunda. 30 é o limite. A idade média do
gabinete é polêmica. É o gabinete igual do presidente da Espanha, estilo Real Madrid. Vê se eu posso. Vai, Marne. Eu tenho uma notícia, porque de vez em quando deixa eu falar. Aliás, ligaram hoje para a rádio perguntando por que eu não falava mais. O Vitorino e o seu Ruxo não deixam, então não adianta nada. Bom, eu tenho uma notícia. Eu tenho uma notícia polêmica, séria, agora eu estou falando séria, publicado na coluna do Anselmo Góes, no jornal O Globo do Rio de Janeiro. Prestem atenção nesta informação que é impactante. O Parque Madureira vai receber dia 9, sábado, próximo sábado, sem ser amanhã no próximo, uma peça que vai dar o que falar. O nome da peça é O Evangelho segundo Jesus, Rainha do Céu. Nela, Cristo será vivido por uma travesti que recontará, por uma perspectiva contemporânea, histórias bíblicas conhecidas, propondo uma reflexão sobre a violência contra transgêneros e minorias em geral. Será durante a mostra Corpos Visíveis, de 8 a 10 de junho. A pergunta é, até que ponto se pode fazer isso com uma figura mítica como Jesus? Eu acho um desrespeito, na minha opinião. Uma agressão, né? Total. Eu acho que se isso aí num país árabe, dá um horror. Isso. É uma agressão à religião, isso. Agora, eu não entendo. Essas chamadas minorias, eles querem tanto respeito, mas algumas delas não respeitam ninguém. Querem receber respeito e não respeitam. Para que fazer uma coisa dessa? Tratar uma religião como a religião católica, que é a maioria no Brasil, dessa forma, né? Atacar desse jeito. Não teve uma associação de lésbicas, travestis e coisas do gênero aqui, que entrou na justiça para retirar os crucifixos das salas de audiência da justiça no Rio Grande do Sul. Com base na Constituição, que diz que é um país laico. E a justiça mandou retirar. Isso não é retaliação? Isso não é retaliação? Aí eu pergunto... Isso é democracia? Tudo bem, mas o Brasil é um país laico, tá bom, mas aí eu pergunto, no que atrapalha um crucifixo ali? Só se o cara for vampiro, aí o crucifixo... o vampiro caia. Se ele é vampiro, atrapalha, mas se ele não é vampiro, o que atrapalha um crucifixo? Tem muita ali? Vampira. A retaliação. Tem muita vampira, diz o Chicão Tavares. Marne, eu só quero para que não fique a pergunta sem resposta. As varas de família, então... Eu quero dizer que a democracia é isso. É o exercício da resposta dado por um órgão habilitado, competente para dá-lo, embora seja da nossa discordância, e até possivelmente da minha também, né? Mas foi um órgão legalmente constituído, um juiz de direito, devidamente constituído através de... Então, eu acho que a gente, às vezes, a gente começa a discutir vários assuntos e se bota... Eu tive essa discussão com o Chicão. Aqui, a gente mistura conceitos com sistema de governo, com regime, que são coisas completamente diferentes. Democracia é isso. Alguém devidamente habilitado deu uma decisão que eu discordo, mas ela foi legalmente constituída. Agora, no momento em que você pega uma figura histórica, que é a base, cristianismo, Jesus Cristo, que é a base de toda essa religião de 2000 anos, né? E traveste... meu amigo. Jesus Cristo. Muita gente vai lá assistir essa peça. Agora eu te pergunto o seguinte, por que não faz isso com... Por que esse cara, essa instituição, sei lá o quê, não faz com alguém da religião muçulmana para ver? O cara tem que fugir para a lua daí. Agora, é muito perto ainda. Um assunto que a gente trata bastante aqui na bancada, que é a violência contra a mulher. Tem uma notícia que o acusado, enfim, o empresário que é suspeito de matar, suspeito não, ele matou, ele já confessou que matou, mas diz que o tiro foi acidental. Companheira de 18 anos em Porto Alegre foi solto pela justiça. A polícia, então, investiga as hipóteses do crime após o homem afirmar que o tiro foi disparado acidentalmente. O que acontece? O passado dele condena. Que em 2015 ele já tinha, alguns antecedentes por lesão corporal, ameaça, violência doméstica. A irmã da menina disse que ele estava ameaçando ela e tem algumas ameaças através das redes sociais. Então, tudo isso a polícia vai investigar. Agora foi solto, matou ontem, foi solto hoje, gente. Eu acho falta de justiça. Eu acho que o doutor Ernesto, o juiz da primeira vara criminal, que tomou essa decisão e soltou ele, com todo o respeito que me merece, doutor Ernesto, mas eu acho que o senhor se precipitou.
eu acho que deveria, sabe, para um pouquinho, segura, vou segurar pelo menos 24 a 48 horas. Eu vou ouvir, porque a tia dela disse que ela sofria violência, que ela vivia roxa de apanhar. A irmã dela disse que ela sofria violência, vivia roxa de apanhar, queria fugir, queria ir para casa de não sei quem, porque não E ela tinha um filho mais. e ele ameaçava ameaçar o filho. Tem um filho. Ele tinha histórico, tem um histórico policial de violência com outras mulheres, sabe? Doutor Ernesto, com todo o respeito, me merece respeito de decisões judiciais, mas acho que não foi uma decisão acertada. Gustavo, é que a gente às vezes tem que examinar o que chegou para ele decidir, porque as informações começaram me surpreendendo muito no início. Primeiro, por enquadramento de homicídio doloso. Né? Começou com o inquérito, segundo a delegada Roberta Bertoldo, da 2ª Delegacia de Homicídios, teria havido um homicídio doloso. Doloso ou culposo? Culposo, perdão. Culposo. E a segunda explicação dele, eu acho que vai se definir, Gustavo, através da perícia, porque ele dá uma explicação extremamente complexa. Ele diz que ele tirou, eu não sei se a naipe tem uma linguagem técnica que tira, e aí imaginou que não haviam mais balas dentro, e tinha restado uma bala, né? E o que ele não explica é por que, então, restando essa bala, ele teria apontado, dirigido. Agora precisa da balística para saber se a bala... Não, mas é uma prova técnica. Assim, ó. Os depoimentos, ele não tem, ainda sobre antecedentes, tá? Na verdade, estamos catando dados, estamos juntando os dados para ver. Segundo, ela não tinha nenhuma ocorrência de agressão em relação a ele. Ela tinha medo. Ela tinha medo. Não, é evidente. Eu estou dizendo dentro da decisão. Ela vivia roxa, estava sempre roxa, apanhava. E outra coisa... Isso por enquanto, Gustavo, nós temos que confundir notícia de jornal, notícia de informação com notícia que está nos autos. Por isso que eu estou fazendo separação. Eu estou dando um dado oficial que até agora eu não vi, que não tem ocorrência policial. Eu entendo o senhor como advogado, deixa eu falar como promotor. O juiz não pode simplesmente pegar o inquérito onde a delegada diz, olha, ele declarou que foi acidente, e soltar por causa disso, porque o juiz soltou só por causa disso, porque disse que foi um acidente. Mas, Vitoriano... Peraí, a delegada botou, olha, o declarante disse que foi acidente. Pum, aí ele olhou, foi acidente, solta. Não! Para aí, um tiro na cara, a queima-roupa. Quer dizer, a arma detonou sozinha, então... E ele não tinha pode ser inocente. Ele pode ser inocente, pode ter acontecido, tudo bem, pode ser inocente, coisa e tal, mas ele vai ter que provar a inocência. Porque o primeiro indício é claro de que tem alguma coisa errada. Uma nova arma que atira sozinha. Tem alguma coisa... Não, eu não sei qual é a arma, se era um revólver. Pela explicação que o Ruschel deu, que ficou uma arma no cano, era pistola. Pente, agora me lembrei da expressão. Ele tirou o pente. Você tira o pente e fica uma agulha. Fica uma no cano. Agora, só a intenção de matar a mulher, o cara tem que pegar 30 anos de cadeia. Mas o cara que tem uma arma automática sabe disso. Quando ele tira o pente, fica um cartucho na agulha. Qualquer um que tem uma arma automática sabe disso. E outra coisa, só dispara apertando o gatilho. Essa coisa de disparar por acidente... acidentalmente está demais. Contra ele, aí como agravante, reforçando a tese de vocês, é que no caso ele tinha pego essa arma já para se proteger de ameaças que ele estava sofrendo. Então ele está vivendo numa vida perigosa, né? Essa arma não era uma arma adquirida a tempo, regularmente. E a posse era ilegal da arma. Exatamente. Então, a posse é legal, era do amigo. Isso aí estimula os caras a matar as mulheres. Não, o juiz... Exatamente. Quer dizer, eu não dá nada. Entendo que não dá nada matar. Eu entendo que houve precipitação do magistrado, com todo respeito, repito que me merece, mas houve precipitação. Eu acho que, para aí, não é assim. A polícia foi lá, prendeu, para aí, vamos ver. Deixa eu ouvir. A delegada botou aqui no inquérito, delegada, a senhora ouviu de quem isso aqui? Ouvi do acusado, do depoente. Tem toda a razão. Eu acompanho o Vitorino. Meu voto está com o Vitorino. Eu acho que é preciso ver tudo que acontece, o histórico, sabe? Vou soltar o sujeito. Peraí, vou tirar a folha dele aqui. Aí tem isso. Não tem, Gustavo. Não tem. Ele não tem condenação. Ele tem queixa. Mas ele tem queixa de agressão. Ele não tem ocorrência dela. Ele não tem ocorrência dela. Ele levou, ele socorreu. Pessoal, é que a gente tem que separar a emocionalidade da prova técnica. Ele socorreu ela, ele chamou a SAMU, ele levou a brigada, ele fez tudo. Ele cumpriu isso tecnicamente. E o juiz está tomando uma decisão porque ele está recebendo ali. É isso que eu estou dizendo. Ele não está recebendo a absolvição, ele está recebendo a soltura temporária do inquérito que começa agora.
Isso é só para concluir a minha parte Tá bom, técnica. se ele se mandar para a Argentina, eu vou lembrar do Você tá que nem aquele cara em Novo Hamburgo, Vitorino, que matou a mulher, queimou o carro com a mulher dele e depois foi com os filhos numa passeata contra a violência. O cara, E é verdade. o cara É mata verdade. a mulher e socorre a mulher. não sai do Esse Dia é das o Mães. cúmulo da bandidagem, esse cara Aí aí. tá Aristóteles forçando. Aristóteles não sai do Dia das Mães? não sai Dia das Mães. Carla e bancada. Vitorino, o Estado é laico. Se ele não é laico, não pode ter ou demonstrar religião alguma, posto que, uma vez que tende a alguma religião, deixa de ser laico e não é retaliação da comunidade LGBT. Outro ponto. E a bancada evangélica, que até hoje não trata como criminoso a conduta de homofobia. Isso não é retaliação? Claro que é. Católicos sendo católicos. Enfim, é o que diz a Adriana Catarina Magalhães. Adriana, eu acho que você Não discute, Fé. Eu não vou discutir, só eu acho o seguinte, nenhum crucifixo estraga. E o magistrado, por que o magistrado não pode colocar na sua sala um crucifixo? Em cima da mesa. Põe em cima da mesa, é um direito que ele tem. Eu tenho na minha casa vários símbolos cristãos, porque eu sou cristão, eu sou católico. E quem se sentir mal na minha casa... Aliás, falando nisso, já que você falou nisso, eu vou entrar num assunto aqui que vai repercutir bastante. Já está repercutindo no mundo afora, que é o seguinte, além da França e da Bélgica, agora a Dinamarca também proibiu a burca. É verdade. A França, a Bélgica e a Áustria já proíbem. Agora a Dinamarca também. E outros países também estão em processo de reconhecimento. Porque eles alegam que as pessoas em locais públicos precisam ser identificadas por uma questão de segurança. Mas aí eu pergunto, e as balaclavas dos motoqueiros? E os capacetes dos motoqueiros? Que não se enxerga nada, né? Tem motoqueiro que às vezes ele desce E da os moto, boné? larga um negócio, traz, pim, pom, pum. Então, assim, olha bem, eu não estou sendo contra ou a favor, não estou antes, pelo contrário. Mas o fundamento de que a pessoa tem que ter o rosto descoberto em locais públicos para facilitar as câmeras de vigilância, para a identificação de casos de violência e até atentado terrorista, me parece ser um pouco frágil esse fundamento. Agora entendo também Eles vivem sobre uma neurose. Agora, Islâmico, o Vitorino, na verdade, é o seguinte: se eu hoje for para os Estados Unidos, viver nos Estados Unidos, eu tenho que fazer um processo de adequação às leis dos Estados Unidos. Se eu saio de um país islâmico e vou para outro país que não é islâmico, eu tenho que me adequar. Acho, Cada país tem as suas... A lei ele se adequa, não aos costumes e os hábitos. Eles podem preservar os hábitos da terra dele. Sim, mas isso no ambiente privado, dentro de um local privado, onde eles façam as suas abluções, as suas coisas. Para um pouquinho, existe alguma lei que proíba a burca no Brasil? Não, mas o Brasil... Então, a pessoa pode entrar num banco em qualquer lugar usando uma burca. Ué, mas aí dá pra... Eu vou usar... O senhor nunca usou burca? Daqui a pouco eu vou usar burca também. Não, burca é para as mulheres. Eu sei, só aparece os olhos, Eu conheço tem a burca e tem uma outra que tem um outro nome também. Que porque é a burca, que daí não é todo... que é só os olhos. Parece o rosto, fica uma frena, eu sei exatamente. Sim, é cultural. Mas se não proíbe, deixa usar. Se vou para um país, eu tenho que entrar no processo de adequação daquele país. As leis do país eu tenho que obedecer, então eu não fico naquele país. Agora, se eu vou para um país e quero mudar esse país, aí já é outra coisa totalmente diferente. Cabe aceitar, a população aceitar, ou a justiça daquele país aceitar. Então, nenhum país, nenhum cidadão francês ou brasileiro e tal que vai morar num país muçulmano vai ferir os costumes, como não beber, por exemplo. Eles não bebem determinadas coisas. Então, cada um tem que respeitar. Eu vou para um país, eu tenho que respeitar as leis daquele país. Ponto. Mas isso não entra em discussão. Eu estou falando por que estão legislando nesse sentido. Virou lei? Vão ter que respeitar. Então, muito bem. Cumpra-se. Sabia que em Singapura, só tirar um chiclete na rua, tu pega 9 meses de cadeia. 9 meses de cadeia. Os turistas são avisados. Quando tu entra em Singapura, é assim. E é assim, e se quer ficar em Singapura, tem que obedecer. Exatamente. Agora, voltando para o nosso país aqui, para a eleição, o PCdoB pode abrir mão da candidatura de Manuela Dávila para a presidência da República para se unir à esquerda. Estava quase ganhando, Qual é a união? com Com quem? Com a turminha, né? Com quem? O PT.
Não. PT, PCdoB, PSOL. Ciro Gomes. Ciro Gomes. Ciro Ciro Gomes, foi o que disse Orlando Silva hoje, ainda disse que ela pode ser lançada a candidatura a governadora do estado do Rio Grande do Sul. Que dobradinha, Manuela Dávila e Ciro Gomes. No último Datafolha é 0, viu? Não, e a Manuela Dávila seria lançada ao governo do estado do Rio Grande do Sul. Exatamente. Imagina. Vai fazer a mesma votação que o Ciro Gomes vai fazer para presidente. E agora, será que o Lula gostou dessa notícia? Fiquei pensando. Não está nem preocupada com isso. Falando em preocupação, eu sempre comento Alguma sobre... coisa me diz que, para desespero do Chicão, a reta final vai ser Bolsonaro e Alckmin. A verdade é o seguinte, eu só gostaria, se vocês me permitirem, trocar o assunto sobre a inteligência e as pessoas criativas. Todo mundo está atravessando uma série de problemas financeiros, etc. Mas nos Estados Unidos, que é um país de livre iniciativa, que as pessoas utilizam a mente para pensar, um cidadão jovem da Califórnia, em Los Angeles, que tem 10 milhões de habitantes, mais ou menos a população de Los Angeles, 10 milhões, encontrou um nicho para faturar, $30 por hora. Ele passeia com as pessoas. Passeia. Muitas mulheres sozinhas, muitos homens e tal, quer ter uma companhia para desabafar, contar alguma coisa. Então ele cobra $30 a hora para ficar caminhando com a pessoa. Ele caminha, senta no parque, ouve a pessoa. Então, a coisa cresceu de uma forma que ele já está contratando outras pessoas que ele conhece ali, que tem amizade, para entrar nesse mesmo ramo. São chamados passeadores de gente. Estão faturando com a solidão urbana dos Estados Unidos. Porque com essa coisa aí do WhatsApp, etc., as pessoas estão cada vez mais solitárias. É verdade. Então as pessoas estão muito solitárias. Individualistas, né? Tem um filme que o cara comprou o Natal, ele não tinha com quem passar o Natal, ele deu $250 mil para uma família para passar o Natal. Para ir lá e... Ainda bem que ele se lembrou dos seres humanos, claro. Passeadores de cachorros nós já temos... Não, ele pensou em fazer isso. Mas ele disse, mas pô, se eu estou com um cara, por que eu não posso ser com um ser humano que vai conversar, vai me contar as suas mazelas, etc., e eu posso ouvir, absorver e até aprender isso? Diz que foi um sucesso que ele não tem horário, né? Ele não tem horário, então ele já criou uma pequena empresa nos Estados Unidos, que lá, quantos dias leva para fazer uma empresinha? Nos Estados Unidos? 48 horas você recebe o registro. Eu já tenho... Dependendo do tamanho da empresa, é na hora, pela internet. Sim, deve ser uma empresinha pequenininha. Mas não quer ver uma profissão que ninguém lançou no Brasil, que eu acho que então alguém não diz e lançasse... lança tu, né, Chicão? Não, mas não vou lançar porque eu não vou... É uma oportunidade. É ouvir e auxiliar o cara que foi corneado pela mulher, em outras palavras. É isso. É uma conselheira amorosa ou um conselheiro seria um hit, um conselheiro amoroso ou ao contrário. E a mulher que foi corneada pelo marido? Não, estou falando do homem. Do homem. Ou seja, agora tá páreo. O nome da empresa é Suporte ao Chifre Limitada. Estou inscrito, dona Carla, estou inscrito. Tô inscrito, Muita só gente deixa que eu... precisa disso, sabia, cara? E gasta horrores de dinheiro. Compra carro, viaja, troca de apartamento, roupa, babá, e não resolve nada. Nada, entende? Só para dizer para os telespectadores, o Marden trouxe essa notícia lá dos Estados Unidos, que esse americano, enfim, criativo, né, deu uma volta e conseguiu lançar alguma coisa e ganhar dinheiro. Tem uma outra notícia, se você quiser acessar o sul.com.br, que diz: expulso de casa pelos pais, um americano de 30 anos disse que vai recorrer à justiça. Esse cara a gente abordou aqui. Esse é genial. Os pais disseram, tu tens 15 dias para sair de casa. Ele não saiu. Os pais entraram na justiça. A justiça determinou que ele saísse de casa. Agora ele disse que vai recorrer. Ele recorreu mais 6 meses. Ele recorreu. E não, os pais deram uma grana para ele. Parece que deram $1.000 e poucos dólares. Ofereceram dinheiro para ele. Deram $1.500 para você ir embora, coisa e tal. Eu não sei nem se ele recebeu o dinheiro. Ele não aceitou, velho? Ele não quer sair de casa. Os $1.000 não vão resolver muito tempo a vida dele. Não, o problema, segundo o argumento que os pais apresentaram em juízo, não é o fato dele morar ali, é que o cara não trabalhava, não estudava, passava o dia tomando Coca-Cola em frente ao computador. E aí se dizia empresário. Empresário do quê? Ele cuidava da página dele no Facebook. E reclamava que a comida da mãe era ruim. Reclamava da comida da mãe, Dona Carla... Diga, seu Ruxo. Posso seguir aqui, dona Carla? Claro. O Gilmar Mendes soltou mais um hoje. E está aparecendo, está lembrando para tristeza. O Rio, nós já ouvimos do Rio de Janeiro aquela contagem tétrica, cada vez que morre um policial se diz é o número 28, é o número 29, o número 30. Eu consigo, isso é dramático, né, Mari? Tu receber essa contagem que emana do Rio de Janeiro. E agora temos a segunda contagem, que é o número de presos a Lava Jato solto pelo seu Gilmar Mendes. Ele chegou ao número de 15
é o 15º que ele solta, porque estava em prisão pelo mesmo juiz, o Bretas, que é da 6ª Vara Federal do Rio de Janeiro. Ele soltou o 15º agora, mas dessa vez, ele solta todos em prisão preventiva. Dessa vez, a justificativa, ela é constrangedora. Porque ele diz o seguinte, senhores, ele diz que o caso é de 2011. Então, o caso, a expressão não é minha, eu até transcrevi o depoimento dele aqui, a manifestação do juiz para soltar. O caso é muito antigo. Então, de lá para cá, como ele não reincidiu, não aconteceu nada, então ele não precisa ficar preso. O senhor sabe há quanto tempo ele estava preso? Há menos de um mês. Então, o cara, porque o crime é antigo, ou a infração criminal é antiga, não justifica que a pessoa fique presa e ele soltou. Então, um fato de 2011, o 15º está solto. E amanhã não, segunda-feira talvez eu traga Suprema Corte Brasileira. Como é que as pessoas vão, meu caro Vitorino, como é que as pessoas vão acreditar na justiça brasileira? Não tem como acreditar nisso aí, né? É verdade. Não tem. Agora, se eu for ali roubar um pacote de margarina, furtar um pacote de margarina, vem a brigada e me leva pro xadrez. Mas ele é um presidente da FEComércio, um homem que detinha um cargo importante, mais uma vez, foi preso pela Operação Jabuti, né? Jabuti. Também nos rolos do Sérgio, do ex-governador lá do Cabral. Então, assim, com todos os requintes iguais a uma grande quadrilha em todas as áreas do Rio de Janeiro, e estão todos, para nossa tristeza, todos soltos. Olha, primeiro eu quero responder a Marisa Helena, aqui, que escreveu para atualidades@pampa.com.br. Ela perguntou pela Magda. A Magda está apresentando um evento fora da cidade, mas segunda-feira ela já retorna ao Atualidades Pampa. E depois dessa notícia do Gilmar Mendes, essa notícia assim, ó, que é difícil a digestão, nós vamos para o momento mais gostoso do nosso programa, porque é sexta-feira e a gente merece, os telespectadores também. É o momento do voucher do Chalé da Praça 15 da Devassa. O voucher é no valor de R$70. Aquele que escrever a frase corretamente, que é para o atualidades@pampa.com.br, não vale o WhatsApp, é para o e-mail, que escrever corretamente, com toda a sua pontuação, o Chalé da Praça 15, escrito exatamente como tem que ser escrito. Então, esse sortudo vai ganhar o voucher de R$70. A partir de amanhã, ele já pode desfrutar desse voucher e tem um mês para desfrutar do voucher de R$70. É importante colocar o nome completo e um documento. Pode ser a carteira de identidade e pode ser o CPF. Quem vai falar a frase desta sexta-feira é o meu amigo Gustavo Vitorino. Muito bem, a frase é: Chalé da Praça 15, o prazer da gastronomia e da história. Chalé da Praça 15. Bem fácil. O prazer da gastronomia e da história. Onde é o negócio? É aí ou aqui? É daqui, é aqui. Enquanto então isso, tá. lê alguma coisa aí, por favor. Então, vamos lá. Então, vamos para... Enquanto tu procura só, Gustavo, deixa eu só mandar meus abraços. Não, olha, vou te contar. Dona Lilian Vargas, Dona Nelma Gonçalves, Dona Rosa Chaves, Dona Marisa Moraes, muito obrigado pela audiência qualificada. Um beijo do fundo do meu coração. Um beijo para o Carlos Prates e para o Lauro também, aqui, que estão me desejando boas-vindas. Queria mandar um beijão para a amiga Karina Cartomante, que vai prestigiar com uma página publicitária o livro Vivendo a Noite com Chicão Tofani. Detalhe, amigo meu que não prestigiar, eu não cumprimento depois do lançamento do livro. Boa. Porque se o amigo não prestigia com uma página, que é a história da minha vida jornalística, o que eu posso esperar dele o dia que eu ficar doente ou mal, ou querer ir para Cancún com a namorada? Nada, então amigo assim não me serve. É a minha amiga também. Karina, um beijo bem especial. Já temos o vencedor do Chalé da Praça 15, do voucher. E o nome dele é Américo Jardim, já botou aqui a carteira de identidade, RG. Chalé da Praça 15, o prazer da gastronomia e da história. É isso? Isso. Vou almoçar amanhã lá com o Gustavo Vitorino. Olha, a dica é, assim, quiser encontrar Gustavo Vitorino e Chicão Tofani, já dá para usufruir do voucher a partir deste sábado. Olha aqui, ó, o Edmar Luiz Fogaça, de Cruz Alta, está dizendo: Vitorino, os 41 centavos é porque o desconto foi somente nos 90%, pois 10% do diesel é composto de biodiesel, que não sofreu desconto. É uma informação interessante, o Edmar. Só que assim, se for verdade, como o Mário está dizendo, o governo não devia ter feito aquele anúncio, né? O cálculo foi feito errado. Foi feito errado. Ou seja, o governo falou
meleca. Será que o governo é capaz de nem saber disso? Sabia? Esse governo é tão nada a ver. É uma desinformação absoluta. Não sabe nada que está Ele acontecendo. sabe tudo que está na televisão só. Serviço de inteligência. Eles assistem o governo é a televisão. Eles assistem a Atualidades Pop para saber o que está acontecendo no Brasil. Esses programas tipo Atualidades Pop em todo o Brasil e tiram ali a inteligência do governo. Olha, uma pesquisa do Estadão mostrou quais são as palavras mais usadas pelos pré-candidatos à presidência da República e muito do que as pessoas se manifestam no Twitter, muito fala da sua personalidade, do que eles esperam, o que eles planejam para o Brasil. Eu trouxe alguns nomes e algumas palavras, tá? João Amoedo, que os telespectadores nos cobram para falar bastante dele. Ele tuitou bastante indivíduos, tributos e liberalismo. O Alckmin, ele enfatiza o trabalho dele e a entrega de obras na gestão, ele foca nisso. O Álvaro Dias tem uma postura moralista, ele critica bastante os escândalos de corrupção e o funcionamento do jogo político. Ele foi um bom governador do Paraná. O Bolsonaro, as palavras que ele mais tuitou foi canalhas e vagabundos. O Ciro Gomes, ele fala muito das universidades, que passou numa universidade em Oxford, e em isso, e aquilo outro. Ele está, então, focando muito a estratégia deles nas universidades, dando aulas e etc. O Boulos, MTST, despejo e ocupação. Esse Boulos. Foi o que ele falou. É o grande mandato. E o Haddad, sabe o que o Haddad falou? É o rival do Dória. O que ele mais tuitou foi Dória. Dória. O Dória ganhou uma campanha agora. Então, o Haddad está fazendo campanha para ele. O Dória. E o Lula é inocente e tranquilo. Foram as palavras que ele mais tuitou. Mas se analisar, o Lula está numa boa. Ele vai terminar saindo um dia da cadeia, está lá com os direitos dele, o dinheiro guardado. O Lula tem 40, 50 mil de pensão por mês, e mais segurança, e carro, e cartão corporativo. Tudo. O país é uma esculhambação, rapaz. Dá tudo isso para um bandido. Do jornalismo gaúcho, uma coisa. E o Lulinha nada respingou nele. Nem a Fazenda do Não, o Uruguai. Lulinha é o máximo da roubalheira, o Lulinha. Tá aí. Hein? Nada. E onde é que está o Moro e papapá? Não, mas o Moro só julga o que levam para ele, né? O Moro não sai atrás, quem tem que investigar. É que assim, ó, Chicão, vou repetir de novo para você. Nunca ninguém negou, por isso que todo mundo sabe a verdade. Eu já disse aqui, nós nas redações não podemos falar mais da metade do que a gente sabe, mas isso já é conhecido de todas as redações. Existe uma lista VIP na Receita Federal de pessoas que não podem ser acessadas nem investigadas pela Receita Federal. E a gente não tem acesso a isso? Claro que não. Não, o nosso nome não está nessa lista. Porque a Receita Federal, a Receita Federal, Cláudio, a Receita Federal tem a liberdade de investigar qualquer cidadão, investigar o crime tributário, fiscal, enfim, tem essa liberdade. Empresa, pessoa física, pessoa jurídica, a Receita tem. Mas tem uma lista de que os auditores da Receita não podem acessar, não conseguem acessar. É que nem o caso da Operação Zelotes, ninguém mais fala. E aí? Então, por isso que... E aqueles 5 milhões de dólares em papel que roubaram lá no aeroporto, não apareceu o dono até hoje? E os 5 bilhões do Banco Pan-Americano? Que também não apareceu. E a Zelotes sumiu, a Zelotes, ninguém mais fala. Amiguinho, daqui a pouco eu já... Amiguinho, olha aqui, tem uma pergunta aqui, eu acho que o doutor Russo, que é mais bem informado que eu nesse aspecto aqui, deve saber. Boa noite, meu nome é Adilson, eu gostaria de saber sobre a recuperação judicial da Oi. Eu tenho uma ação judicial que está parada há mais de um ano, obrigado. Não tem informação. Só disso eu... Não, eles estão pagando. Não, ele, olha, essa bola quadrada que a gente passou foi demais. Não, como a gente está no mercado, poderia ter alguma informação, mas não. Eu também confesso que não sei. O que eu sei é que a coisa estava andando, estava tendo... Né? A Oi assumiu alguns compromissos. É um processo público, porque para nós é um processo público que a gente pode acessar e trazer a informação. E é um processo longo e complexo. Como qualquer um que queira acessar, é só acessar o Poder Judiciário ali. A informação da situação atual do processo, ela não tem dificuldade nenhuma. Não é um processo em segredo de justiça. Nós temos, só rapidinho, só um beijo para o seu Ari de Lajeado, completando hoje 81 anos, não perde um programa. Bom, né? Quem pediu foi a Dalila. Então, um beijo bem especial, feliz aniversário. E a dona Marisa Lessa, que hoje falou comigo na rua, ela todo dia assiste o programa. E comemore que seu Joesley hoje depositou a primeira parcela dos 110 milhões da delação dele, ele botou os primeiros 10 milhões, dona Carla.
Lê um papelzinho aí que na escola. Não, eu preciso contar uma confidência aqui. A dona Carla, ela me surpreendeu hoje, no auge que pode surpreender alguém. Ela escreveu o nome dela invertido em 5 segundos. Eu desafio a qualquer um em casa, o senhor em casa, escreva agora, sem pensar, o seu nome de cabeça para baixo na ordem. Impressionante, cara. Tu deves... O meu QI 182. O teu QI deve estar batendo... Do Chicão passou? Não, do Chicão é 181, então tu passou, tu tá 182. Não, do Chicão é 171. QI, leitura dinâmica. Eu levo uma semana para escrever o meu nome de cabeça para baixo. O Chicão tem 171, chamou de 171, cara. 171. Chamou de 171, e cara. E tu, Marne, qual o meu é 80. 80? Acima do Siemens. Mesmo lendo, um pouquinho acima do Siemens. Não, eu só quero... Deixa ele falar agora, por favor. Não, eu quero dizer para antes de falar nesse pequeno livrinho que eu tenho aqui, eu vou lembrar de uma frase que eu acho sensacional, para que as pessoas não desanimem. Coisa que acontece frequentemente comigo. Quando você, muitas vezes, vai abrir a porta da sua casa, é sempre a última chave que abre. E não a primeira, nem a segunda, nem a terceira. Isso. Então, as pessoas não podem desanimar. Qual é a moral desse livro? Eu trouxe um livrinho, Seja Líder de Si Mesmo, do Dr. Augusto Cury, que é um médico que escreve esses livros de autoajuda, que diz o seguinte: ser ator principal no palco da vida não significa não falhar ou não chorar. Significa refazer caminhos, reconhecer erros e aprender a gerenciar nossos pensamentos e emoções. Seja líder de si mesmo. Isso é importante que você observe. Tome as suas atitudes, ouça as outras pessoas, mas a decisão final sobre a sua vida só pode ser sua. As pessoas sempre se deixam influenciar. Ah, fulano disse isso, ciclano disse aquilo, me deram um conselho, sempre imputando aos outros a responsabilidade que você deveria ou que teria que assumir, e você não faz isso. Então, o doutor Augusto Cury, nesse pequeno livrinho aqui, Seja Líder de Si Mesmo, o maior desafio do ser humano, porque as pessoas não querem assumir a liderança das suas próprias vidas. Muitas pessoas, milhões de pessoas vão atrás, é como uma manada, né? O primeiro boi vai todo mundo atrás disso. Não, seja diferente, assuma o controle da sua vida. Eu acho isso simplesmente maravilhoso. É um pensamento filosófico que ajuda muito a todos, e parabéns ao doutor Augusto Cury. O senhor Vitorino jamais vai concordar com qualquer coisa que eu diga, e principalmente quando eu falo deste médico, doutor Augusto Cury. É verdade. Aliás, o Vitorino recebeu um WhatsApp aqui, olha. WhatsApp não, o ato falho. Boa noite, Vitorino é um QI de 180, mas com WhatsApp não dá certo. Não, eu tô lendo as mensagens aqui que mandam aqui. Aliás, tem uma aqui muito inteligente do nosso telespectador, que disse o seguinte, ele é tão inteligente que eu perdi. Peraí que ela tá aqui, calma, muita hora nessa calma. Não se dá bem, não, ele mandou uma mensagem inteligente, é que eu não quero cometer a injustiça de não dar o nome dele. Rogério Tobin. Ele diz o seguinte: os crucifixos nos tribunais, ao contrário do que se imagina, não tem cunho religioso. É um cunho simbólico, por ser uma das maiores injustiças a um homem justo. Ou seja, é um exemplo. A crucificação, a condenação. Que bela explicação. Legal, né? A maior injustiça que se fez a um homem justo. É o símbolo do crucifixo. Interessante isso. Obrigado, Rogério Tobin, pela belíssima mensagem. E a dona Érica Machado, de Pelotas, está levantando uma questão aqui interessante sobre as universidades brasileiras. Enquanto as empresas do Vale do Silício esperam pelos melhores alunos nas portas das universidades, que eu disse isso aqui ontem, no Brasil, os alunos que têm os melhores currículos ouvem a seguinte desculpa: que pena você já estar formado, queria apenas contratar um estagiário. Olha só. Sabem por quê? Porque estagiário sai bem baratinho. Ou seja, não é capacidade científica que se busca aqui no Brasil. Se busca apenas mão de obra barata. Dona Érica Machado, de Pelotas. Parabéns, dona Érica. O Vitorino tem razão. Tem um grande amigo nosso, doutor Ferrareto, que ele é doutor em comunicação, doutor em rádio. Você sabe que depois que ele tirou o doutorado não tem mais emprego? Não tem, perdeu, agora ele já está bem, muda porque ele está... O Ferrareto andou fazendo, ele fez um simpósio aí. Ele é maravilhoso, o Ferrareto, meu amigo Ferrareto. Não, mas ele fez um simpósio dia desses aí sobre rádio, sobre o futuro do rádio, uma coisa assim. Aí eu recebi o programa, olhei, eu digo, achei interessante, porque tinha representante de todas as rádios, menos representante da maior rede de rádios do Rio Grande do Sul.
Eu não recebi isso aí. Eu recebi o convite de vir para mim pela internet, que foi assessoria de imprensa. Mas isso na minha opinião, ele continua sendo um grande não conhecedor desmerece ele, do mas que é uma rádio, barbeiragem de quem organizou o negócio lá. Não, deve ter esquecido. O Chicão, há uns 15 dias atrás, uma semana antes da greve dos caminhoneiros, eles tendo uma antevisão, ele pedia, por desejo dele e respeitável, que houvesse uma intervenção militar aqui no Brasil, temporária. Foi até a expressão que não existe, né? Temporária não Nós existe. vamos examinar. Queria uma intervenção temporária, que fosse um tempo que depois devolveria para os civis. Ele antecipou. Começou a greve dos caminhoneiros, de uma das reivindicações dos caminhoneiros era exatamente a reivindicação do Chicão. Que viesse as Forças Armadas, que viesse o governo, que assumisse, botasse em ordem, então devolvesse. E isso agora, eu digo, são matérias que sobrevivem à questão dos caminhoneiros. Se passou o mundo jurídico hoje discutindo, no Brasil inteiro, esta questão da intervenção. Né? E a manifestação da vice-presidenta da OAB de Brasília, na verdade, define o que a gente conversou na coisa, que não há essa previsão constitucional, né? Qualquer intervenção temporária, qualquer intervenção mínima que seja, como ela não tem previsão constitucional, ela é igual a um golpe. Um golpe maior ou um golpe menor não existe. Sempre seria um golpe. Não teria como se prever. O que se pode é quem está legalmente constituído pedir a ajuda das Forças Armadas e é isso que tem se feito, Chicão. Então, nós antecipamos um debate nesta bancada que conversou bastante sobre isso. Por isso que eu queria esquentar o assunto. Eu já sou contrário. Sabe por quê, Rúgio? Porque eu vejo que nós estamos há 120 dias de uma eleição onde o candidato que significa, entre aspas, uma intervenção de moral, de costumes e militarismo, vai vencer. Então é só segurar 4 meses só. Mas eu acho que antes teria que ter. Agora essa intervenção existe. Que alguém que disse que não, o Egito sofreu uma intervenção. Não, a Constituição brasileira, Chicão. A Constituição brasileira que não permite. Uma intervenção se chama intervenção branda, onde você não mexe na vida do cidadão, você só fecha, por exemplo, fecha o Senado, fecha o Congresso, tira o atual presidente, coloca uma junta e eleições daqui a 180 dias. Isso aí eu não vejo uma coisa ditatorial, porque esse Congresso, o Senado não faz nada. Mas isso não é sonho. O que os congressistas fazem? Ei, mano, o que fizeram na greve? Nada. Aliás, o Senado, nada. Aliás, nós não vivemos numa democracia, nós vivemos numa cleptocracia. Eu não sei que... Cleptocracia, o país dos corruptos. Deles. Só corrupção. Chicão, aceita a tese. Eu disse para vocês, quando eu voltei de lá, a opinião deles sobre a gente. Para os americanos, nós já somos um país socialista. O Brasil é um país socialista já. As liberdades aqui são relativas, é jogo de cena. Olha a Suprema Corte brasileira, olha o que o Gilmar Mendes faz com os amigos e com a turma dele lá, solta todo mundo. É mais ou menos o que a Suprema Corte da Venezuela faz. Quem é bolivariano lá tá liberado para tudo, para fazer qualquer coisa. Pode matar, estuprar. Então nós temos aqui no Brasil já um processo socialista muito avançado. Agora, Vitoriano, essa bancada falou sempre aqui, todos nós falamos, a Magda, quando está aqui, também fala, que a nossa Câmara de Vereadores deveria ter uma troca, né? Uma alternância de poder. Eu acho que o grande momento que aconteceu nesse desabastecimento, não houve um vereador que falou, não veio nada dos políticos. Parece que a cidade... Os políticos estavam acuados. Então Chicão, não pode ser político, então. Não sei, eu acho... Chicão, mas esses caras têm culpa no cartório. Tu pensa que o preço da gasolina não passa pela mão deles? Para onde tu pensa que a gasolina sai 2,06 da refinaria e chega a R$5? Quem é que tu pensa que ganha nesse meio do caminho? Olha os orçamentos das casas legislativas. Olha o orçamento do Senado. O Senado tem 8 mil funcionários, amigo. 8 mil funcionários tem o Senado. É uma cidade pequena do interior. Para que serve? A maior gráfica do Brasil não pertence a um jornal, uma grande editora, nada. Pertence ao Senado. É um absurdo. É um negócio fora da casinha. Rola de propina na copa de papel. Na verdade, a gente lembrou aqui há minutos atrás, né? É impossível que um assunto tão latente como o preço das passagens não esteja sendo examinado. Exatamente. Já por publicamente. Mas os anseios, não falta para trabalhar. Mas os anseios dessa bancada foram atendidos. Foi lançado hoje um aplicativo, senhores, que vocês pegam o aplicativo, eu já recebi, foca na imagem da pessoa, não precisa o nome. Vai pegar governadores, senadores, deputados estaduais, deputados federais e lhe dá a ficha criminal
se está sendo processado ou não. É Olha que impressionante. É impressionante. Nós discutimos isso, como é que tu vai ter acesso hoje por um simples aplicativo que tu baixa, tu bota, se estivesse agora aparecendo a imagem ali, bota. O banco de dados se restringe, lógico, a pessoas que têm mandato. E como é que é o nome do aplicativo? O programa se chama Detector. Obrigado, Dona Nara, pela sua gentileza. Salvou a gente mesmo. Detector é o nome do programa, com C antes do segundo T. Tá, é o aplicativo Detector. O programa é Atualidades Pampa, tá? O aplicativo. Claro, né? Na verdade, o aplicativo é um programa pequeno, né? Se quiser dar um close, será que dá, Dona? Não dá. É meio complicado. Pode até tentar, mas... Detector de ficha de político, exatamente. Detector tem o C mudo ali, Detector. Detector de ficha. Boa noite, amigos da bancada. O Arauto Chicão é o título do e-mail da Denise. O Arauto Chicão Tofani foi o primeiro a afirmar, ainda em 2016, que o presidente Temer deveria completar o mandato, ou seja, somente sair após a troca de faixa presidencial que ocorrerá em janeiro de 2019, porque a economia brasileira não suporta tanta indefinição e outra baixa no comando do governo. Pois bem, vemos que se efetiva o prognóstico do Chicão e que, inclusive, os que esperavam por uma intervenção militar tiveram seus intentos malfadados, porque talvez o Exército brasileiro também tenha esse entendimento. E o excelentíssimo presidente da República mudou, deixou de lado as mesóclises. Esperar-se-á que o próximo presidente exercite menos a logorreia e que seja um governante sucinto e conciso em suas palavras e eficiente e eficaz em suas atitudes. Saudações, Denise de Bagé. Denise de Bagé, primeiro, muito obrigado pela sua menção ao meu comentário. Mas isso aí eu acho que é uma coisa bem lógica, porque seria a troca da troca. E nós estamos há bem pouco de uma eleição presidencial que vai decidir os nossos próximos 4 anos. Se a gente tivesse ainda no primeiro ou segundo ano de 4 anos do Temer, eu continuaria batendo nessa tecla. Mas uma coisa, eu estou preocupado com o que o Vitorino falou. Alckmin é uma raposa. Ele tem uma roupagem de cordeiro, mas ele é uma raposa. Ele endossou o Fernando Henrique, ele endossou a Aécio, toda essa roubalheira aí. O que o Alckmin fala? Ele só fala da gestão do governo de São Paulo. Que eu fiz isso do governo de São Paulo. Para ele, o Brasil é o governo de São Paulo. São Paulo é a Califórnia nossa, com um orçamento mega milionário, mega. Quase todos os governos de São Paulo, com aquele dinheiro, São Paulo cresce. Ao natural, São Paulo é um Real Madrid, joga sozinho. A Alckmin é um grande embuste para nós. A Alckmin seria a continuação do governo Temer. Dona Carla, enquanto a senhora procura, eu quero me dirigir ao torcedor gremista. Nós terminamos o mês de maio e a campanha do Grêmio foi 6 vitórias e 13 empates. Mas é o assunto jornalístico do momento se discutir a qualidade do Grêmio, porque o Grêmio teve nesses 3 empates, foram por 0-0, foi sem fazer gols. Então está se fazendo uma grande discussão. Eu acho que é uma discussão injusta, à medida em que o Grêmio disputa 3 competições, nesta última partida estava sem 5 titulares, quer dizer, todos estão, eu não estou fazendo a comparação com o Grêmio como único, eu só estou dizendo que exigir o mesmo padrão de qualidade do time titular do Grêmio, com essa obrigatória rotatividade, é exigir demais. Eu acho que o torcedor do Grêmio está mal acostumado, tem que botar um pouquinho o dedo na consciência, porque o Grêmio também não fez gol, mas não tomou os gols. O Grêmio é a defesa menos vazada do campeonato, está nas oitavas de final da Libertadores, está nas quartas de final da Copa do Brasil e está brigando ali pelos primeiros lugares do Campeonato Brasileiro. Então o torcedor está na hora de pensar um pouquinho. Eu vou endossar o que você disse, com rara propriedade. O Grêmio está nas oitavas. Com rara propriedade. Nas oitavas do maior torneio de clubes da América do Sul, com grandes chances de ir para as quartas, que vai pegar, tem em tese um adversário mais fraco, a segunda no estádio do Grêmio aqui em Porto Alegre. O Grêmio está nas quartas também da Copa do Brasil, o Grêmio está entre os times melhores do Campeonato Brasileiro, ganhou o Campeonato Gaúcho, ganhou a Supercopa da Libertadores contra o campeão da Supercopa do Independiente. O que o torcedor quer mais do que isso? Quer que jogue bem todas as partidas? Isso não existe, não existe. Não, o Real Madrid também não conseguiu ganhar o Campeonato Espanhol. Por isso que o Zidane está puxando. E nem a Copa do Rei, que quem ganhou foi o Barcelona. Exatamente, é que nem o cara queria exigir que eu vou para uma festa todas as noites e saio com a mulher mais bonita da festa. Não, você sai com a eu média. sempre saio com a mais bonita, mas
tem festa que não. Que eu pago vale. Quase 0,3%. Amanhã eu Quase vou zero. lá onde? No camarote Moinha Xandão. Convidei toda a bancada aqui, através do Dudu Alvarez. Essa é a festa. Tu pode levar a patroinha, não tem problema. Dona- O Vitorino também, sabe? O Vitorino tem patroinha. O Vitorino, ele tá Claro com a que ele patroinha, ele tem. pegou o do Ruxo. Ele tá com a patroa. Pegou do Ruxo. Não, ele pegou do Ruxo. Essa história de ter uma Ai, patroinha. meu Não, pegou do Ruxo a patroinha. Olha bem. É que as pessoas sempre vê a maldade no que eu falo. Exatamente, olha. É deprimente o senhor Ruschel chamar uma moça de patroinha, sabe? Porque eu acho que é deprimente. muito legal isso. Eu acho deprimente. Por que Patroinha, deprimente? a minha namorada. Não, mas ela é uma mulher, faz tudo. Patroinha. Mas ela manda. O Cláudio Andrade, a do Cláudio Andrade não era assim? Não, não é por isso. Mas Não ele é por apanhava. isso. Era de... O colonizado Não é apanhava. porque ela faz tudo, é porque ela manda. Ela manda, ela Ah, bom, aí é outra Amanda. coisa, aí eu também já não sei. Entendeu? É. Duas palavrinhas, ela falou aí, é muito bem colocada, mesóclise, que é faloei, faloar, né? Mesóclise, e outro, logorreia, que é o Essa camarada palavra que é muito feia, logorreia. Só fala besteira. Quem é que só fala besteira que a senhora conhece? Carla, não sei, não me deixa bota nessa, eu fazer encrenca, um balanço essa do que hora. aconteceu hoje. O mercado financeiro hoje, apesar de... Tu tá insinuando o quê? Com a Petrobras. Se tá insinuando a mim, eu vou dizer que é você ou o Vitorino. Ó, viu? Mas eu não disse nada, eu disse tudo pra ele. Mas tudo é muita insinuação. O senhor cortou o seu Eu tô Vitorino, muito ficou mimimi, chateado. tu deu chapéu pra mim agora. Pois é, o que te aconteceu, Eu tô hein? mimimi. 15 dias. Já pegou no meu pé, Tá, produtora. Mimimi. o Vocês sargento... vissem em casa a cara da produtora, como é bonita. É linda. É linda. É verdade. Ela tem um sorriso e os Maravilhosa. dentes natural, não é aqueles dentes comprados. Porque a maioria das mulheres que estão na noite com os dentes comprados. E outra coisa, desconfie da sua namorada, que Se você tem está dente conhecendo comprado. ela e daqui a pouco tem uma foto em Milão no mês passado. Uma foto em Nova York, sozinha. Selfie sozinha. Como é que A ela foi pra produtora já Milão? não tá mostrando Como é que ela foi dentes. pra Milão, hein, Vitorino? Como é que Tá é? caro uma viagem. Subindo no avião, descendo lá. E como é que se paga tudo isso, Vitorino? Não é cobrando. Tem muita Dinheiro, mulher bem cartão, remunerada, tem muita mulher bem remunerada. As bem mulheres, olha aqui, ó, tipo de já mulher. se foi o tempo que as mulheres viviam nas costas dos homens. Não, mas é o estilo patroinha dele, não teve. Parabéns. Hoje, Ah, não, é meu ídolo. então eu vou contar uma coisa pra você que talvez você não saiba, Chicão. A senhora namorada do seu Ayrton Ruschel, que eu tenho o privilégio de conhecer, que é uma menina maravilhosa, extremamente querida, foi tirar férias em Cancún. Ela pagou as despesas dela, ela viajou com as duas irmãs, foi conhecer Cancún, coisa e tal, Agora só- pagou as despesas tudo dela. bem. O seu Ruschel não precisou pagar nada. muito Agora, pelo eu só contrário. pergunto uma coisa deu pra ti nenhuma. agora. A Olha o namorada nível. do seu Ruxo, que Olha eu o não- nível da moça. a namorada do senhor Ruxo, que eu não conheço, deve ser uma pessoa muito legal. Trabalha, Ela trabalha, eu só quero saber uma coisa. Qual é a profissão? Ela trabalha em eventos, ela é Miss, ela é modelito. Não, ela é... Então tudo... Ela é uma profissional da área financeira que trabalhou, fez curso superior, está fazendo bom, pós-graduação. respondido, É uma tá certo ou profissional. Não, tá certo respondido. que as mulheres Tá não respondido. precisam viver Não se só pode- dos Chicão, homens. a grande Tem maioria suas são profissões, essas olha. mulheres. Como tá barato ir pra Milão e Cancún, não é bem assim. A grande maioria das mulheres hoje são essas que Tudo bem, tu trabalham. tá falando de uma profissional Tu liberal. Gente. tá tentando usar a exceção como regra Querido, geral. tu tá falando de uma profissional liberal. Eu tô falando de pessoas que eu me cruzo todo dia na noite, na Pá de Chagas, com sapato, Mas salto Chicão, alto Chicão, dourado. prostituta sempre tem que ter Não, para de chamar essas Não, pessoas de não, prostituta! para. Isso aí ninguém é prostituta! Tá, então é assim, ó. Ah, para. Prostituta sempre teve em qualquer lugar. Cadê meu sino? Tu não pode acompanhar um grande empresário e ser prostituta? Ser amigo de cara? Não. Ela foi Menos. passear foi acompanhar para passear de mão dada com o grande empresário. Ô, Chicão, não acredito, Gustavo, amor. ó, volta. Eu não acredito em amor. Rebobina a fita, volta pro teu assunto. Lembra qual é? Tinha um assunto interessante. Esqueceu. Não, eu ia dar o panorama do que aconteceu hoje na Bolsa de Valores, porque essa história da Petrobras sacudiu o índice Bovespa hoje. Como a Petrobras estava caindo muito, eu já falei no início do programa, houve uma recuperação, suspenderam a operação com as ações, depois voltaram a operar. Mesmo assim, diante de todo esse cenário, o índice Bovespa fechou outra vez positivo. Sabe o que isso quer saber? Quer dizer que aquilo que o Ruschel fez um comentário no início do programa vai acontecer também com as ações da Petrobras. Sabe quando é que o mercado especulativo ganha? Os tubarões do mercado ganham quando tem uma grande queda ou uma grande alta.
Então, é interesse deles provocar marola no mercado. Essa história de que, não, porque o mercado tem que ser um mercado tranquilo, você não pode correr riscos. Não, não é verdade. Os tubarões, aqueles que estão lá dentro, que são os que ganham dinheiro, esses precisam de marola. Eles querem alta valorização e alta desvalorização. É nessas operações que eles ganham. Então, quando o Ruschel disse, daqui uns dias a ação da Petrobras vai estar pelo mesmo valor, ele falou a verdade. Mas, nesse meio tempo, muita gente ganhou dinheiro. O dólar voltou a subir, fechou hoje a 3,76. No paralelo? No paralelo 4,15 e continua com uma pressão de alta. Essa sim é uma preocupação do governo brasileiro. Porque isso se chama falta de credibilidade. O cara quer comprar dólar hoje. Quanto ele paga? Ele vai numa agência de câmbio. Eu quero comprar... De 4,15 a 4,20. É muito mais caro que o comercial. Mas claro. Muito mais. O comercial é para Sempre operações. Gustavo, eu só O queria... comercial é para operações, é o chamado dólar de papel. E o euro está vinculado à subida do dólar? Sempre? Não, mas o euro subiu também porque o que está caindo é a moeda brasileira. Então, quando vem as autoridades tentar justificar as lambanças que eles fazem em Brasília, dizendo que é o cenário internacional, porque os Estados Unidos mexeu na taxa de juro. Não, se isso acontecesse, cairia ou valorizaria somente o dólar. Não, é a moeda brasileira que está desvalorizada. Então, em relação ao ien, em relação ao dólar, em relação ao euro, em relação a uma série de outras moedas. Qual é o melhor investimento em moeda? Euro ou dólar? Não existe investimento bom. Sabe por quê, Chicão? Porque é um investimento muito instável. Se tu comprar dólar, encher teu travesseiro de dólar, tu não vai dormir. Porque tu não sabe, o Brasil vira uma bagunça. O Brasil é uma bagunça. O Brasil é uma bagunça. O dólar que hoje é vendido a 3,76 pode estar no final do ano a R$3. Ou pode estar a 5,50. Essa de roubar do mar não é verdade. Um amigo meu foi com uma amiga para a casa dele e foi tomar um banho. Vou produzir. Legal a amiga que ele levou. E a mulher entrou na carteira dele e pente no 500 pila. Ele só foi descobrir no outro dia. Antes os bancos Aqui, amiga, tinham... Legal. Super companhia. Antes os bancos tinham cofre de aluguel, agora não tem mais. Gustavo, eu só queria fazer uma diferenciação de conceito que é importante, porque foi o que eu falei, é que existe a alta e a baixa especulativa, que é essa. Sai um presidente, cai X%, isso o mercado normaliza. O que a gente tem que se preocupar, e aí sim os investidores espertos ganham dinheiro nessa subida, porque eu estou precisando realizar, precisando fazer uma grande transação, e aí tem que vender, mesmo que ela tenha caído 10%, 15%, e alguém vai ganhar esses 10%, 15%. Agora, baixa significativa é quando uma empresa começa a perder lucratividade, quando ela começa a dar efeitos negativos, sai um balanço dela com números catastróficos, e aí esta queda, para elevá-la novamente, aí sim demora muito tempo e é uma perda consolidada. Tu falou uma coisa que eu desconhecia, não tem mais cofre em banco que tu alugava? Praticamente não, Banco do Brasil extinguiu, o Banrisul terminou com dele lá também. Eu acho porque essa questão, na verdade, os cofres de aluguel eram usados para gastar moeda. Mas não, é para guardar moeda. Guardar dinheiro em casa. Para guardar moeda, né? Exatamente. Joias e tal. Joias, documentos. Mas especialmente moeda, nesse período dos últimos 10 anos aí. E especialmente quando começou a pressão por terminarem os paraísos fiscais. Hoje tu tem que te identificar teu dinheiro pelo mundo. São pouquíssimos lugares que tu ainda consegue circular com o dinheiro sem identificar quem é. Então as pressões aumentariam por aqui e os bancos saíram da operação, até porque estão interligados mundialmente, né? Exatamente. Oi, tento interagir com o programa seguido, mando WhatsApp algumas vezes, vocês já leram e outras não leem, eu entendo, muita gente participando. Um abraço para vocês, gosto de todos. Só o Chicão é um pouco fora da casinha. O que é fora da casinha? Eu sempre que você... Lesi Souza, diz que é meio fora da casinha. Assim, meio viajandão. E fora da casinha meio viajandão, entendeu? Continuo não entendendo. No final do dia, depois de trabalhar 8 horas, chego em casa e me divirto. Isso é ser fora da casinha. Mas por quê? Porque eu falo coisas que as pessoas não falam normalmente? Não, fica bom. Bate-papo agora entre a produtora e Chicão. É um programa de... Isso aqui que eu acho que podia aparecer. Agora eu tive interatividade. Apareceu uma foto dela, assim, ó, quando tu tá conversando na tela, para as pessoas identificarem, entendeu? De qualquer maneira, eu recomendo Chicão Tofani amanhã na Rádio Grenal, às 10 horas, falando do futebol fecha. Eu tenho te ouvido, já te ouvi 2 vezes. Porque não é sempre. Quando o meu jogo começa mais cedo, porque eu jogo de manhã, sabe? Quando o jogo começa mais cedo, eu não consigo te ouvir.
Tem até empresas, cara. Não, faço por telefone. Um dia fiz dentro da piscina, outro na banheira. Mas, Dona Carla não tem. fashion absoluto, Coisa hein? muito séria. É muito O senhor sério. que liga para a rádio ou a rádio liga? Não, pro a senhor? rádio me liga. O senhor não gastar? Não é por causa disso, eu não pago ligação, Não querido. paga? Tem uma Isso é uma operadora que questão eu sou menor, considerado mano. VIP. Isso é uma questão menor. Eu ia é defender questão o de quem senhor do liga, seu Agora, questão menor. colocar a sua vida Ru- íntima. O Rush é um cara muito fashion e joga um futebol com 61 anos. Posso te dar uma olha. notícia? Hoje ele tá de moto. Ai, Já muda tudo. Já muda tudo. ai, aplicativo. Mas o Rush Ele é muito independente de fashion. qualquer coisa. Quando O Rush é um choveu no baita meio da cara. tarde, eu digo, seu Chicão que tá mandando essas dúvidas, eu vou ter que ir de carro. Parou a chuva e o sol. Aí parou a chuva, eu me fui com a moto. Tá aí. Os aniversários, Marne Vitorino, na sua Barcelos. arrogância daquele carrão. O vai pra primeiro Zona Norte? aniversariante de hoje é uma grande figura da velha Alemanha, da Alemanha militarista, o Karl von Clausewitz. Foi um general prussiano que criou muitas táticas de guerra que foram utilizadas principalmente na Guerra Franco-Prussiana de 1870, em que a Prússia ganha da França e fica com alguns territórios franceses. Outro aniversariante de hoje, a Rosita Tomás Lopes, uma veteraníssima atriz que faleceu há muito pouco tempo atrás, fez muitas novelas na Globo. Mas hoje uma das grandes figuras que estaria de aniversário hoje é o grande maestro, meu caro Vitorino, Nelson Riddle. Nelson Riddle, o grande maestro, o grande produtor, o homem que dirigiu, se é que alguém poderia dirigir, o Frank Sinatra em muitas das suas gravações. Você até citou aquela música Debaixo da Pele Ando Mais Skin e outras músicas tantas, o Nelson Riddle. Ele era simplesmente maravilhoso. E o Sinatra tinha uma qualidade. Todas as vezes que ele ia cantar uma música, ele anunciava o nome do maestro. Sempre ele dizia o nome do maestro, arranjo do maestro Nelson, arranjo do maestro tal. Ele sempre dizia isso porque ele achava Respeito que... o profissional. Sim, mas claro, ele era o Sinatra, né, meu amigo? E os profissionais que trabalhavam com ele eram os melhores profissionais do mundo. Ninguém é Sinatra de graça, né? A Mary Knight, que é uma cantora americana, estaria de aniversário no dia de hoje. Zuenir Ventura, jornalista e escritor brasileiro, que está completando 87 anos. E o cantor americano Pat Boone. Pat Boone, durante muitos anos, na década de 60 principalmente, foi um dos grandes cantores, um jovem cantor, que fez muitos filmes de sucesso na sua época, né? E cantava, tinha uma voz muito macia, aquela voz quase de barítono, né? Que tinha os cantores americanos dessas gerações. O Big Boy, vocês lembram do Big Boy? Me lembro. Big Boy, na Rádio Mundial. Muito legal. A Rádio Mundial do Rio de Janeiro não tem mais? A Rádio Mundial do Rio de Janeiro tem, sim. Lançou moda a Rádio Ela é uma Mundial. rádio religiosa Era hoje. uma rádio AM na época. Isso, é uma rádio religiosa hoje. Robert Powell, um ator britânico, assisti alguns filmes com ele, e a Rosiana Sarney, é incrível como passa o tempo. A ex-governadora do Maranhão, e é candidata novamente ao governo do Maranhão, tá? Talvez se eleja, filha de José Sarney, completa hoje 65 anos de idade. O Carlos Alexandre, esse foi um cantor brega, né, da música popular brasileira, que fez um relativo sucesso e morreu muito jovem. Andréa Richa, é uma atriz brasileira, e o meu querido amigo Celso Portiolli, que é um dos principais apresentadores do SBT. Ele faz a linha do Silvio, né? Imita um pouquinho o Silvio, com aquela risada, etc, etc. Está completando 51 anos. Ele é de Ribeirão Preto. Falando desse pessoal da música, sabia que o conjunto musical que mais tempo está na estrada, na história da música, é o Renato e seus Blue Caps? Mais que os Rolling Stones. Mas tem os Demônios da Garoa, que são anteriores. Eu ia dizer, Que antes do Renato e seus Blue Caps é os Bacaninha, o nome até. o Renato, Isso a gente vai conversar na segunda-feira, porque o Atualidades Pampa, pessoal, Eu vai gosto ficando das por músicas aqui. dele. É hora de dormir, de relaxar, para aproveitar o final de semana. Se cuidem, porque a gente tem um encontro marcado na próxima segunda-feira com Magda Beatriz. Um beijo, boa noite, bom final de semana. Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Faça uma poupança e venha crescer com a gente. E água mineral Itati.